A graça e a paz de Cristo Jesus, meus amados e queridos irmãos em Cristo, essa comunidade abençoada. Queria trazer neste dia uma palavra para o nosso coração, para a nossa vida, que se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Abre a sua Bíblia aí, no livro de 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 13 em diante, que diz assim: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água, e isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, a Ti toda a honra, glória e louvor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar revelando para nós a Tua vontade, Senhor, concedendo a Sua graça, Senhor, a Tua sabedoria e Teu conhecimento às nossas vidas, Senhor. Desde já nós te agradecemos por tudo. Amém. Então a palavra de hoje, sobre essa 1 Pedro, 3, do 13 em diante, até o versículo 22, fala sobre o tema, o nosso tema, que é: Pedro não está a falar de batismo na água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro 3, 21. Nada tem a ver com o batismo na água. A água referida no versículo anterior é a água do dilúvio, e não a do batismo. O batismo aqui referido é espiritual. Pedro diz que o batismo por ele referido não é físico. Batismo não do despojamento da imundícia da carne. O batismo é uma resposta a uma boa consciência, mas não o batismo na água. Alguns proponentes da prática do batismo na água, nos nossos dias, citam 1 Pedro 3, 20 e 21, onde, referindo-se à libertação de Noé através das águas do dilúvio, Pedro diz: 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Que Pedro não está a referir-se a um batismo na água é evidente no seu cuidado ao acrescentar como salvaguarda não do despojamento da imundícia da carne, que era o que fazia a água física do batismo na água ao ser usada, quando em vigor. Atos 22, 16, João 3, 23 a 25. A Epístola aos Hebreus prova que as cerimônias físicas não têm qualquer poder para libertar o pecador do peso de uma consciência culpada. Hebreus 10, 2 e 3. E que apenas o sangue de Cristo pode purificar a consciência. Hebreus 9, 13 e 14. Assim, o batismo de 1 Pedro 3, 21 é o batismo de Cristo na nossa morte. Lucas 12, 50. Como o contexto, versículo 18 indica. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus,
mortificado na verdade e na carne, mas vivificado pelo Espírito. O versículo diz: batismo agora nos salva, pela ressurreição de Jesus Cristo, como Noé emergiu da arca, salvo do dilúvio, assim o crente, tendo morrido com Cristo e ressuscitado também com ele, é salvo da condenação dos seus pecados. Quando se estuda as Escrituras, é, pois, importante atender sempre ao contexto. E também é importante saber que as Escrituras têm vários vocábulos com mais do que um significado. É exemplo disto as palavras fé, salvação, conversão, santificação, eleição, perdão, reino, céu, terra, testamento, aliança, conserto, batismo, etc. Muitos, quando leem a palavra batismo, pensam logo em batismo na água, esquecendo-se de que a Bíblia fala de vários batismos sem água. Batismo de Moisés, 1 Coríntios 10:2, batismo com o Espírito, Mateus 3:11, batismo com fogo, Mateus 3:11, batismo de Cristo na morte, Lucas 12:50 e 1 Pedro 3:21, batismo do crente em Cristo e na sua morte, Romanos 6:3, batismo pelo Espírito, 1 Coríntios 12:13, louvado seja o nome do Senhor. Então deixa essa reflexão para avivar, né, nosso entendimento sobre os rituais, né, cerimoniais foram todos, né, abolidos, e dentre eles também o batismo em água física, né? Hoje o batismo foi lá na cruz, né, na morte, no sangue, aquele, né, o sacrifício de Jesus na cruz, né, como foi dito aqui, né, em 1 Pedro 3:21. Então é essa palavra que eu trago para vocês hoje. Já tenho uma outra palavra separada sobre o diferencial de um casamento cristão. Muito abençoada essa palavra que trarei brevemente. Queria agradecer primeiro a Deus, né, e agradecer também aos nossos irmãos, né, no canal, né, nessa comunidade abençoada. Nós estamos com 43 irmãos de Cristo, né, graças a Deus por isso. Deixa seu like, compartilha, bom, faz o seu comentário, né, que eu vou responder a todos, amém? E pode trazer também, né, traga um tema, né, que a pessoa tenha a dúvida, né, que a gente traz aqui no canal. O canal não é meu, o canal é nosso. Essa obra é de Cristo, do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Papai do céu nos abençoe e nos guarde neste dia, nesta semana, com todas as bênçãos da eternidade, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém.